Como foi a morte dos 12 discípulos de Cristo? No período de 3 anos, 12 homens viveram a maior experiência de suas vidas. Participaram da primeira escola de discípulos de Jesus da Galileia. A obra dos primeiros discípulos de Jesus ficou marcada no Novo Testamento e na história, contribuindo para fundamentar o surgimento da Igreja de Cristo. Foi debaixo de muita perseguição que os primeiros alunos de Jesus levaram até o fim das suas vidas o testemunho e as boas novas da ressurreição de Cristo. Mas como foi a morte dos primeiros discípulos de Jesus, já que viviam num forte contexto de intolerância religiosa? Descubra agora como foi o fim de cada apóstolo de Jesus Cristo. Pedro viveu por mais 35 anos após a ascensão de Jesus, e o discípulo que negou o Messias 3 vezes teve uma morte igual à do seu Senhor. Foi crucificado pelo Império Romano, porém pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como Jesus. André, torturado e martirizado, foi crucificado na Grécia, e por não se considerar digno de morrer igual ao seu mestre, o irmão do apóstolo Pedro pediu para ser executado numa cruz em formato de X. João, segundo as tradições históricas, ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente, mas não teria morrido. Foi o único apóstolo a morrer de causas naturais aos 100 anos em Éfeso. Felipe, apóstolo responsável por dar continuidade à obra missionária da igreja na Ásia. Sua morte é cercada de mistérios, pois não existe um acordo quanto à forma que ele foi executado. Algumas tradições acreditam que ele foi enforcado, outras crucificado ou até apedrejado. Bartolomeu, seu ministério chegou à Etiópia, Armênia e Índia, e já o final da sua vida é um enigma. Existem grupos que defendem que Bartolomeu foi cruelmente açoitado, amarrado em um saco e jogado vivo ao mar. Mateus, o autor do primeiro evangelho, teria continuado o seu ministério na região da Palestina. Porém, historiadores acreditam que a sua morte aconteceu enquanto estava na Etiópia. Ao que tudo indica, a morte do ex-coletor de impostos teria sido natural, mas há quem defenda a tradição de uma morte por ferimento à espada. Tomé, aquele que só acredita vendo, segundo a tradição cristã, foi morto por flechadas enquanto orava, sob encomenda do rei de uma cidade indiana. Simão, a vida desse apóstolo não tem muitos detalhes na Bíblia e há poucos relatos fora dela. Quanto à sua morte, o que se sabe é que Simão foi assassinado em Roma num massacre liderado pelo imperador Tito no ano 70 d.C. No entanto, pode não passar de especulação. Tiago Menor, filho de Alfeu, relatos apontam 2 possíveis cenários para a morte do apóstolo. Alguns historiadores acreditam que ele foi crucificado. A outra hipótese é que ele teria sido apedrejado até a morte sob a ordem de um sumo sacerdote chamado Ananias. Tiago Maior, o filho de Zebedeu, foi morto no ano 44 d.C., sendo o primeiro apóstolo morto pela pregação do evangelho, decapitado em Jerusalém. Judas Tadeu, o irmão de Tiago e autor da Carta de Judas no Novo Testamento, pregou o evangelho em regiões como Judéia, Samaria e Síria. O que se sabe sobre a sua morte é que ele foi sepultado em Beirute, Líbano. Judas Iscariotes, o controverso apóstolo, e o único deles a ter o seu fim descrito na Bíblia, usou o pagamento da sua traição, as famosas 30 moedas de prata, para comprar o terreno onde morreu enforcado. Um relato mais detalhado desse evento encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, onde também é mencionado um traumatismo craniano. Estes foram os 12 primeiros discípulos de Jesus e o fim de suas vidas. E você sabia desses acontecimentos históricos? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e espalhe a mensagem para que mais pessoas sejam impactadas pela história de fidelidade dos primeiros discípulos de Jesus. Que Deus te abençoe. Uai, seu app de vídeos curtos.